Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a obter ganhos a partir de 10 mil. E nesse episódio eu vou falar sobre o estresse, algo comum para profissionais que gerenciam projetos industriais e quanto isso afeta a nossa vida. E como reverter esta situação, às vezes tão dura, que pode progredir sem que a gente perceba. Vamos explorar as causas, o que faz desencadear e o principal, como reverter ou minimizar essa questão. E o que é o estresse? É uma resposta do organismo quando nos sentimos desafiados ou ameaçados. E olha, não é uma coisa ruim, é algo que a natureza fez para nos deixar mais atentos às situações. E é exatamente isso que é o nosso dia a dia como gestores ou gerentes de projetos industriais. Devemos estar atentos às situações. O problema é quando esse estresse começa a fugir do nosso controle, visto que os desafios são frequentes. Sejam os prazos cada vez mais apertados, coordenar equipes multidisciplinares, lidar com orçamentos restritos e superar imprevistos técnicos. E lidar com os stakeholders, que costuma ser bem desafiador. E para entender esses níveis, vamos falar sobre os tipos principais. O primeiro é o estresse agudo. É aquele que aparece do nada e tem curta duração, como por exemplo, lidar com uma parada de linha após uma intervenção de fim de semana. Neste caso, e se for eventos isolados, são relativamente tranquilos de lidar. Não estou dizendo que não dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça sim. Mas é uma dor de cabeça que acontece na hora, mas passa sem maiores consequências. Segundo, é o estresse crônico. E é quando o estresse é contínuo. Ou seja, quando você gerencia projetos com prazos apertados constantemente. Sai de um projeto, cai em outro projeto com a mesma característica, virando quase uma rotina de trabalho. Mas veja, apesar disso, os projetos têm sempre certas particularidades. Esse gera um nível de estresse médio, porque tem a fase mais controlável, que é a fase de estudos, pedido de compra, até a finalização e construção e montagem. A partir daí, sim, começa a parte que a sua equipe tende a vir com informações mais estressantes para você, porque a partir dos testes ou tryout dos equipamentos até a entrega do projeto para fabricação é onde as coisas pregam para valer em um projeto industrial. Mas como tem a fase que você consegue reduzir seu estresse, ele se torna médio. O terceiro é o estresse físico. É trabalhar longas horas e o ano inteiro nesse ritmo. E isso gera bastante desgaste e precisa ter muita atenção. E quarto, o estresse psicológico, vinculado a pressões mentais, como a sobrecarga emocional de coordenar múltiplas tarefas complexas e lidando com problemas na fase de implementação. E veja, existem vários tipos de estresse. O maior de todos é quando você tem vários tipos ao mesmo tempo. Aí a situação é totalmente diferente. Então, me diga, início do ano, como está o seu estresse neste momento? Tipo 1, tipo 2 ou um somatório deles? Diga aqui nos comentários. Por isso, saber identificar quando o seu nível de estresse está aumentando demais e saber lidar com eles é a chave para o seu crescimento pessoal e profissional. Porque o estresse crônico pode afetar sua saúde física e mental, prejudicando as suas decisões profissionais e a sua eficiência. Além disso, afeta também a sua vida pessoal, porque a ansiedade, a depressão faz com que você não consiga se desligar da empresa, dos problemas, e a família começa a reclamar desse tipo de apatia. Por isso vale muito a pena aprender a lidar com o estresse e desenvolver a habilidade de resiliência, autocontrole e autoconhecimento. E para exemplificar um pouco do que falei, há vários anos atrás passei por uma situação muito complicada em termos de estresse. A
Após tocar em inúmeros projetos seguidos, sempre com falta de recursos e prazos super apertados, e além disso, frequentemente trabalhando em paralelo para resolver problemas de projeto de outros gestores que estavam no caos completo. E aí eu entrava para solucionar os problemas. Claro que isso me deu uma bagagem enorme, visto que acabei aprendendo muito o porquê de alguns projetos fracassarem. Quais os erros que cometeram, o que deixaram de fazer que causou toda aquela bagunça no projeto. Mas isso tornou a minha vida uma completa loucura. Pressão enorme, o tempo todo durante anos. Não tinha tempo mais para me recuperar, porque sempre vinha um pedido da direção para eu resolver. E por isso estava constantemente no fogo. Imagine você que toca projeto estar naquela situação de loucura, mas sem fim. Até que chegou um ponto que comecei a ter apagões durante as reuniões. Ou seja, estava falando de um determinado assunto e simplesmente esquecia do que estava falando. E eu, para tentar lembrar, o que eu fazia? Começava a falar sobre outros temas até lembrar e retomar a conversa. Por incrível que pareça, poucas pessoas perceberam isso, mas isso começou a me perturbar muito. Até porque participava de reuniões várias vezes ao dia e sempre de forma estressante. E acontecia em qualquer lugar, seja no trabalho ou em casa. Eu não tinha dificuldade em dormir não, mas não conseguia desligar, não conseguia descansar. E para acordar todos os dias era um terror, porque sentia tontura e total falta de energia. Quando pisava no escritório, parece que virava uma chave, injetava uma dose cavalar de adrenalina que me deixava 1000. Só que quando entrava no meu carro para voltar para casa, bom, aí a coisa era totalmente diferente. Parecia que alguém me desplugava, igual o filme Matrix. E muitas vezes não sabia como cheguei em casa. E o que fez eu tomar uma atitude? Foi no momento que quase tive um acidente grave. Cheguei em casa, parei, me acalmei um pouquinho para pensar o que aconteceria com a minha família sem mim e como eu me senti com tudo aquilo. E foi aí que tomei a decisão de mudar aquilo. E quando digo isso, não significa que parei de me empenhar ou dar resultado. Não. Continuei a trabalhar com performance, porque conseguia pensar de forma mais clara. Mas a diferença é que passei a dizer não. Não aceitar mais nada de trabalho se já estava assim, super atarefado. E que não era da minha responsabilidade. A maioria tem como meta o crescimento profissional. E ele depende de uma série de fatores. E o resultado, claro, é um deles. Então, digo que você tem de trabalhar para garantir isso. Mas existem formas de conseguir sem precisar se matar de trabalhar. E com isso, eu fui aprimorando minha metodologia a cada projeto. Quando eu disse que parei de trabalhar no projeto de outros gestores, quando disse isso, só um adendo, eu simplesmente passei a orientar, mas não a puxar o projeto. Eu passei a simplesmente dar a minha opinião, fazer uma avaliação e falar, vai por esse lado que vai dar certo. Somente isso. E parei de puxar totalmente o projeto. E olha, tem algo que é muito criticado pela maioria, mas não é tão ruim assim. Sabe o que é? É ser multitarefas. Sabe um exemplo acima? Eu trabalhava no modo multitarefas e fiz isso durante muito tempo. E por isso que eu conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dava muito resultado. Então, isso é bom ou ruim? Depende. E com conhecimento de causa, posso afirmar isso. Depende porque desenvolver isso é muito bom em termos profissionais, mas deve ser aplicado em situações de máxima urgência e por períodos curtos. Assim, você terá ótimos resultados nos seus projetos industriais ou poderá evitar um mau resultado, que também é bom. Mas isso não pode durar muito tempo. Mas se você parar para pensar, tudo na vida não é assim? Tudo depende da dosagem que você aplica a algo.
Um remédio em uma dosagem acima do normal faz mal. Tomar água também. Se você tomar exageradamente, pode até morrer, não é? Então, multitarefas é a mesma coisa. E por que estou dizendo isso justo quando estou falando de estresse? Porque o que faz o estresse aumentar a tal ponto que você se desespera? É não resolver o seu problema. Então, se você tem a capacidade de ser multitarefas, isso te ajudará muitas vezes a sair de problemas de forma mais rápida. E isso ajuda a reduzir o estresse. Mas tem certas coisas que, se você perceber que está fazendo, precisa tomar uma atitude, que é, primeiro, procrastinar ações, reuniões ou tomadas de decisões importantes na esperança de que os problemas se resolvam por si mesmo, ou chegar um melhor momento para você trabalhar sobre esse assunto. Fazer isso uma vez ou outra acontece com qualquer um. Às vezes não estamos bem para tratar aquele assunto específico, e se ele não estiver em momento crítico, não tem problema postergar um pouco. Agora, se isso se tornar uma rotina, aí vai gerar um acúmulo de desafio e aumentar ainda mais o estresse devido aos atrasos no cronograma. Se notar isso, tome uma atitude e resolva essa questão. Segundo, descontar o estresse nos membros da tua equipe, nos seus superiores ou colegas, criando um ambiente de trabalho tenso e prejudicando suas relações profissionais. Isso não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário. Esses conflitos geram mais problemas que vão tomar o seu tempo para resolver e aumentar ainda mais seu estresse. Além de mais tempo e paciência que você vai ter que ter para reverter essa situação com a sua equipe e a sua chefia. É importante que você reconheça o que está fazendo de errado e esteja disposto a buscar maneiras mais eficazes de lidar com o seu estresse. Agora eu vou falar sobre duas formas que você, como gestor de projetos industriais, pode lidar com o estresse. Primeiro, é ter uma comunicação aberta e transparente com a sua equipe, para compartilhar as suas preocupações e vice-versa, né? E distribuir responsabilidades, aproveitando as habilidades individuais que você tem nas suas mãos. Além disso, capacitar os membros da equipe para que assumam responsabilidades, de modo a ajudar na evolução individual da equipe e assim ajudar a si mesmo. Porque neste caso, a divisão traz mais força e mais tranquilidade para você. E caso esteja sentindo dificuldade em lidar com o seu estresse, porque nem sempre você vai conseguir perceber certas atitudes. E por isso, buscar aconselhamento ou coaching profissional ajuda e muito. Por quê? Porque esta pessoa pode mostrar para você mesmo o que está fazendo de errado e o que precisa fazer para sair desse ciclo vicioso e retomar o controle da sua vida. Ou seja, o estresse é algo que faz parte da nossa vida. Não tem como evitá-lo. Ter momentos de intenso trabalho é normal na vida de todos que atuam como gerentes ou gestores de projetos industriais, assim como momentos em que o estresse deve diminuir para podermos nos recuperar. Ou seja, não é nem 8 nem 80 o tempo todo. Mas se você tomar os devidos cuidados e manter o estresse sob controle, reconhecendo os sinais, você terá mais qualidade de vida. Agora, se você está com dificuldade em enfrentar o seu estresse, saiba que você não precisa fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar. Porque ao longo de 25 anos trabalhando em projetos industriais, testei várias formas de abordagem no trabalho para descobrir o que dá mais resultados no projeto, mais visibilidade para a alta direção e como facilitar nossa vida. Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Dê o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo episódio.